E aí galera, bem-vindos à aula de Geografia. Hoje vou estar passando para vocês orientações sobre aquela atividade dos domínios morfoclimáticos. Eu sei que é uma atividade complicada de fazer, apesar de muitas pessoas já terem entregue o trabalho, fizeram em aula, fizeram por cima. Então você já sabe, pessoal, eu dei 2 semanas para vocês fazerem, vocês estão querendo me entregar antes. Para quem esperou, pessoal, esse aqui é um vídeo para tirar as dúvidas de vocês. O trabalho não é tão complexo, porém ele tem algumas coisas que precisam estar no trabalho. E eu vou passar todas elas para vocês. O trabalho é sobre os domínios morfoclimáticos, como vocês já devem ter visto na capa do vídeo. Enfim, eu vou estar explicando certinho o que precisa ter no trabalho. Não é muita coisa, vocês conseguem fazer, já fizeram em aula, já recebi trabalhos magníficos, mas enfim, eu vou estar explicando para quem não entendeu ainda, pessoal. Bora pro vídeo! Bom dia, pessoal, tô gravando esse vídeo no domingo de manhã aqui para vocês, provavelmente eu vou editar e já vou colocar no grupo de vocês à tarde. Vou estar explicando sobre o trabalho dos domínios morfoclimáticos que eu solicitei para vocês na última aula que a gente teve. Para todas as turmas, tá? Estão todas fazendo, 7.1, 7.2 e 7.3. Nesse trabalho a gente dividiu os domínios morfoclimáticos, foi feito um sorteio, cada aluno pegou o seu, no sorteio. O trabalho é individual e consiste na escolha de uma planta típica de cada domínio e a caracterização da planta e do clima daquele domínio. Então o trabalho, como já foi dito aí, é individual. Eu vou estar explicando o trabalho depois, mas primeiro eu vou falar um pouquinho sobre os domínios para quem ficou com alguma dúvida, porque a gente não conversou muito, porque a ideia é fazer o trabalho e depois eu explicar o que ficou de dúvidas, pessoal. Vamos lá, eu vou falar um pouco sobre os domínios morfoclimáticos. Os domínios morfoclimáticos, eles são caracterizados pela composição paisagística de uma determinada região, baseado na soma de vários aspectos físicos: clima, a própria vegetação, o relevo, a hidrografia. Então junta todos esses aspectos físicos e vai resultar o que eles chamam, o que o Aziz Absaber vai estar passando o nome dele aqui embaixo, definiu lá na década de 70 como domínio morfoclimático, e a gente está estudando agora. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. O amazônico aqui, como vocês podem observar, é óbvio, né, ele se localiza na região norte, na região amazônica. Quem pegou esse domínio vai ter uma certa facilidade em fazer o trabalho, por causa do quê? A intensa flora que tem na região. Então são muitos tipos de plantas, árvores, flores, enfim. É uma gama muito grande para a escolha de vocês. E vocês podem escolher qualquer planta deste domínio. Uma coisa que eu preciso deixar claro já no início do trabalho é que algumas plantas ou árvores que vocês estão selecionando, elas podem aparecer em vários domínios. Como uma planta que aparece no Cerrado, ela aparecer na região das araucárias, que é a nossa região. Então não se surpreendam se isso acontecer. Voltando à região amazônica, tem toda aquela característica, chuvas intensas, muita chuva por sinal, né? Então vai resultar numa flora mais abundante e exuberante, como a gente falou em aula. Mas para a região centro-oeste, a gente chega no Cerrado, pessoal. Aí a gente pensa na caracterização do clima dessa região, como a gente já falou em aula. Um clima mais seco. Lembram que a gente falou da dificuldade que a gente sente para respirar quando a gente viaja para o centro-oeste? Que a umidade relativa do ar é mais baixa, então a gente tem uma certa dificuldade até se acostumar. Então, um clima mais seco, um pouquinho mais quente, vai resultar numa flora não tão exuberante quanto a amazônica. Árvores de menor porte, não tão grandes, questão de altura, plantas que já se adaptam a um período de tempo sem água. Enfim, vocês vão ver uma flora um pouquinho menor, digamos, em tamanho, se comparado com a amazônica, mas também uma gama muito grande de árvores e plantas. Indo para a região nordeste, a gente tem um destaque aí da Caatinga, que pega toda aquela região da depressão nordestina que a gente conversou em aula também. Lembram que é uma região mais rebaixada em relação ao nível do mar, que as chuvas não chegam nessa região e quando chegam elas são distribuídas, ela não chove na região toda, então por vezes ficam anos sem chover nessa região e aí as plantas não conseguem se desenvolver tanto. Aqui, nesse domínio morfoclimático da Caatinga, a gente vai achar árvores que são resistentes à falta d'água. Lembram que a gente falou em aula? Árvores que conseguem ficar por vezes até anos sem chuva, ou um tempo muito grande sem ter um contato com a água. Principalmente cactos, que são essas plantas que conseguem sobreviver a essa falta d'água ou ao acesso restrito de água. Mas é uma região que também tem uma flora considerável e vai dar para fazer trabalhos bem legais, como eu já vi vocês fazendo. Domínio morfoclimático dos mares de Moros, pessoal,
Ele está todo ali na faixa litorânea e pega ali uma parte do meio de São Paulo. Ele abarca o que a gente chama de Mata Atlântica, como eu passei para vocês também em sala, para vocês fazerem a pesquisa de uma maneira mais fácil para conseguir localizar a flora. Então a Mata Atlântica também, por ela estar numa região onde tem uma quantidade de chuva considerável, ela ela vai ter uma quantidade considerável também de flora. Então as árvores são de médio para grande porte e uma flora abundante. Lembrando, uma região de planaltos, serras, um pouquinho mais elevada, porém com uma quantidade considerável de chuva. Domínio morfoclimático das araucárias. Agora a gente está falando da região onde a gente mora, eu e vocês todos. Araucárias você já imagina, né? O pinheiro do Paraná ou simplesmente araucária como a gente chama. Eu coloquei no quadro o nome científico que a gente pesquisa quando vai procurar as araucárias, que é Floresta ombrófila mista. Se vocês procurar por isso, vocês vão encontrar toda a gama de árvores e plantas que tem dentro do domínio morfoclimático das araucárias. Vai estar passando o nome aqui embaixo, eu vou deixar aqui para vocês colocar certinho no Google, quem for pesquisar e não fez ainda, mas as duas principais plantas ou árvores deste domínio é a araucária, como o próprio nome já diz, e a erva mate, que é uma planta muito importante para a nossa região, falando no quesito econômico. E por último, porém não menos importante, e domínio morfoclimático mais difícil de pesquisar, que são as pradarias, pessoal. As pradarias, como vocês podem ver, ela pega toda a região sudoeste do Rio Grande do Sul e é uma vegetação mais rasteira, a gente chama de gramíneas. Vou deixar passando aqui também para quem não prestou atenção na aula. Esse domínio ele é muito difícil porque é uma vegetação rasteira, vocês não vão ter uma árvore, sei lá, de grande porte para estar desenhando. Porém, eu já recebi vários trabalhos deste domínio morfoclimático aqui das pradarias e muito bons mesmo. Vocês sabem, como vocês já sabem que eu cobro muito, então já veio trabalhos perfeitos, já posso falar que estão perfeitos. Me surpreenderam como sempre, né? Pegaram e utilizaram técnicas de fazer desenho até em 3D, como vocês já fizeram, ou utilizaram outros materiais para estar fazendo desenho, que eu gosto muito. Eu gosto que vocês me surpreendam. Então as pradarias, como eu vinha falando, é muito difícil porque é uma vegetação rasteira, são gramíneas, são tipos de capins, como vocês mesmos estavam falando. O capim azul, se não me engano, o capim búfalo e vários outros que a gente falou em aula. Vocês precisam selecionar um e no trabalho das pradarias vai ser um pouquinho mais difícil do desenho. Apesar de vocês me surpreenderem com os desenhos que vieram até agora das pradarias, quem pegar esse domínio vai ter uma certa dificuldade a mais no trabalho. Nada que vocês não consigam fazer. Tranquilo, pessoal? Agora eu vou falar da caracterização do trabalho. Aqui está o trabalho como vários já vieram, porém vocês podem mudar o layout. Tanto pegar folha em paisagem como em retrato, ou colocar a ordem diferente. Algumas coisas que eu pedi para vocês, pessoal. O cabeçalho do trabalho aqui em cima, como vocês estão vendo que está em verde, o amazônico, eu gostaria que vocês usassem a cor do domínio morfoclimático que está no mapa do livro de vocês. Lembram que a gente vai expor esses trabalhos lá embaixo na área de lazer de vocês? Eu vou imprimir o mapa dos domínios e a gente vai colar os principais trabalhos lá para estar mostrando para os outros alunos e até estar expondo os trabalhos de vocês, que eu tenho certeza que vão ficar muito bons. Então, só para manter a cor ali em cima da cor do domínio morfoclimático que está no mapa do livro. Após o sorteio do domínio que foi feito em sala, vocês teriam que escolher uma planta típica daquele domínio, ou que ela está presente lá. No caso do amazônico, que é muito fácil, tem uma gama muito grande de árvores, eu escolhi a castanheira. Eu coloquei o nome científico dela aqui, como vocês podem observar. Eu não sei se aparece o mouse para vocês, eu espero que apareça. O nome científico do lado dela, e embaixo uma descrição das características climáticas que essa planta precisa. Como assim, professor? Como assim caracterização climática? Qual o clima que ela precisa? Quantidade de chuva. Vamos lá, uma castanheira precisa, 2.000 milímetros anuais para estar se desenvolvendo. Precisa de uma temperatura média de 30 graus. Eu estou chutando, tá? Não anotem essas informações. Ela precisa de uma temperatura tal para estar se desenvolvendo. Umidade relativa do ar dessa forma. Uma breve caracterização do que ela precisa para se desenvolver. E logo abaixo, uma caracterização do domínio morfoclimático que vocês estão estudando. Nesse caso aqui é o amazônico, então vocês vão colocar algumas características dele. Lembrando que tem alguma coisa no livro de vocês e vocês podem pesquisar fora. Finalizou a parte das informações, não precisa copiar tanta coisa.
tá bom, galera? Faço um breve resumo do que vocês julgam ser mais importante. O restante da página aí é com vocês. Vocês não estão vendo aqui, mas tem uma castanha embaixo de onde está a webcam aí, pessoal, que eu coloquei meio que para preencher o desenho, mas vocês podem colocar qualquer coisa. Eu vi os alunos da 72 que pegaram e desenharam aqui no fundo da própria árvore o domínio que eles estavam fazendo. No caso da Amazônica, que poderia desenhar outras árvores de grande porte sem tirar o foco da castanheira, que é o nosso objeto principal. Teve gente que desenhou na parte como se fosse o fundo do texto aqui, pintou um pouco mais fraco, vai ficar bem legal o trabalho. Eu vi uns trabalhos bem interessantes. Enfim, pessoal, a criatividade fica com vocês. Vocês sabem que eu cobro muito capricho, dedicação, porque às vezes vocês não precisam ser o melhor desenhista, mas capricho e dedicação vocês precisam ter. E vocês sabem já que eu cobro muito. Enfim, eu já recebi trabalhos magníficos. Eu não vou mostrar aqui porque eu quero que vocês me surpreendam. Eu não quero que vocês olhem um trabalho já feito e tentem fazer parecido. Eu quero que vocês façam melhor. Acredito que tirei todas as dúvidas de vocês. Se ficou alguma dúvida, pode chamar o professor no WhatsApp lá, que o professor responde para vocês. Eu acho que ficou bem claro. A maioria já estava fazendo em aula, mas eu percebi que alguns alunos não entenderam a proposta e a aula já tinha terminado ou vocês já estavam no processo de finalização. Espero que tenha ficado claro para vocês. Tenho certeza que os trabalhos vão ficar muito bons. Eu já recebi trabalhos excelentes. Vocês sabem que esse trabalho vale 11, né? Vale os 10 do trabalho e mais aquele ponto bônus para quem for muito bem. Enfim, acredito que vocês tenham entendido, ou pelo menos deu uma refrescada no que era o trabalho, pessoal. Agradeço quem assistiu o vídeo e agora foque no trabalho que é para a semana que vem, tá bom, pessoal? Não esqueçam do trabalho na próxima aula. 7.1 e 7.2 nessa próxima quarta, e a 7.3 vai ter um tempo a mais, porque a gente não tem aula na próxima sexta. Então a 7.3 tem 15 dias para fazer, tem bastante tempo para fazer. Qualquer dúvida é só assistir o vídeo de novo. Obrigado quem assistiu, pessoal, e bora finalizar o vídeo. Então, galera, espero que vocês tenham entendido o conteúdo. O conteúdo não, o trabalho. O conteúdo o professor vai explicar em aula. Nem vou passar muita explicação por aqui para vocês não ficar focando no vídeo. É para focar em aula, prestar atenção na aula quando o professor explicar sobre esse conteúdo. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado os que ficaram com dúvidas. Eu percebi que foram poucos, porém teve alguns alunos que ficaram com dúvidas. E tem alguns que têm vergonha de chamar e perguntar sobre as dúvidas, então eu fiz um vídeo para ajudar. Eu espero que tenha esclarecido todas as dúvidas sobre o trabalho vai ficar bem legal, a gente vai expor lá no colégio. Lembrando que eu não falei no início do vídeo, pessoal, esse trabalho é para os alunos do Expo, tá? Apenas eles estão fazendo o trabalho dos domínios morfoclimáticos. Obrigado a todo mundo que assistiu, pessoal, e até a próxima aula.